The Geek Files é um podcast original Between Two Geeks. Todas as semanas vamos falar de temas sobrenaturais, eventos inexplicados, histórias verdadeiras ou mitos sobre personagens, criaturas ou seres desconhecidos. No episódio de hoje vamos falar sobre o incidente em Varguinha. Poderão acompanhar o nosso podcast de graça no YouTube e no Spotify. Eu sou o Ruben Teles. E eu sou Mari Louise. Mari, voltamos com um episódio sobre extraterrestres. É pra honrar o nosso canal, não é? Exatamente, para honrar o nosso logotipo também, não é? O nosso logotipo é uma Exato. cabeça de um ET. Olha, eu já estou fazendo. Pra ET. quem tá só vendo o podcast não vai ver, mas. Pois, tu hoje tens a t-shirt e eu esqueci-me da minha. Muito bem, muito bem, muito bem. Então explica-me, Varguinha, isto é mais um sítio, ou neste caso uma terra brasileira, né? Com este nome só pode. Exato. E é uma terra em Minas Gerais. É minha terra natal. Ah, ok. É meu estado natal, na verdade, né? Meu estado. É ali em Bem. Minas. É um caso que me intriga um bocadinho, porque é ali próximo. Ou seja, tiveste extraterrestres ao pé da tua casa e não sabias. Sim. Por acaso eu tinha medo de ET quando eu era mais nova. Não contei isso a ninguém. Fique entre nós. O Entre pessoal, nós e o resto do mundo. entre nós e o resto do pessoal que ouvir o podcast. Também não é muita gente, por isso que ninguém quer saber de nós. Pronto, que ninguém quer saber. Pronto, Mas segredo intacto. Mas tinhas medo de que tipo de extraterrestres? Eram aqueles extraterrestres tipo o Alien, o filme do Alien, que tinha aquela cabeça bada comprida e os dentes coisas, ou aqueles ETs cinzentos ou verdes, como. Olha, parecido com o nosso logotipo, né? Aquela cabecinha assim mais comprida, queixos mais Eu tinha pontiagudos. medo um pouquinho. Como é que eu explico? Uma mistura. Tipo aquele bué idiota do Sinais. Ah, ok. Os sinais também é bom. Bué, bem. Ou Aquele seja, bem. o extraterrestre dos sinais é mais ou menos parecido com o nosso. Sim, eu tinha medo daquele. Tinha medo. Olha que é a primeira Toda vez vez que passava alguma coisa na televisão sobre extraterrestres, eu não conseguia olhar pra fora da janela, porque tinha sempre uma janelinha próxima e tinha televisão bem próxima, Estávamos assim. com medo que ele tivesse a olhar para ti. Eu ficava com medo. Eu tinha muito medo de ficar olhando pra janela. Eu ficava com muito medo. Sério. E também não gostas do ET, do filme do ET? Ah, não tenho nada contra eles. Só não tenho muito amor. O filme do ET era fofo, né? Ele só queria voltar para casa. Nada, E tinha uma luz na ponta do dedo. Não sei porque é que era aquela luz, mas ele tinha uma luz na ponta do dedo. Hoje em dia acho que eu já não tenho tanto medo, vai. Não tenho aquele medo que eu tinha. Eu é aquela coisa, eu não tenho medo até aparecer alguma coisa à minha frente. Se aparecer algo à minha frente, é pá. Desde que ele não venha armado até aos dentes, né? Mas eles. Não sei, vamos ficar por aqui, porque isto, a partir deste ponto para a frente só tem tendências a piorar. Tem uma história muito engraçada, porque assim, eu assisti os Sinais meio que sozinha na casa da minha avó. Não era bem sozinha. Tava eu e meu irmão. A gente era muito novo. E tinha uma porta de metal, parecida com a porta do filme. E tinha um milharal ao lado da casa da minha Ainda avó. por cima. Ou seja, depois de ver um filme, tem uma plantação de milho ao lado. Acho que sim. Que porcaria! Por isso é que tu estás só a matar. Mais aquele filme, tens aqueles jump scares que aquilo aparece assim do nada. E tu. Pois, ok. Eu ficava esperando aquela porta ser derrubada a qualquer minuto. Eu não sei. Eu ficava traumatizada. Eu ficava olhando pra porta assim e falava: Jesus, aquele milharal a qualquer momento vai acontecer alguma coisa. E pronto. Olha, tu acordares no outro dia e vês aqueles círculos no milho. Não, eu não queria era acordar, não queria era ver, não queria nada. Eu não queria era merda nenhuma com aquilo. Que droga. Né? Sai para trás. Eu queria paz. Que ódio. Ok, pronto. É sempre bom saber que tu tinhas medo de extraterrestres. E hoje trouxeste o tema de extraterrestres outra vez. Pronto. Tá. Como diz, tudo aquilo que tu tem medo, tu vai ser testado. Exato, mas lá está. A melhor maneira de combater o medo é enfrentá-lo. Então vamos lá falar dos extraterrestres de Varguinha. Eu tenho medo, mas eu sou curiosa. Ok, já não é mal. Enfim. É um incidente que passou em Varginha.
lá em Minas Gerais, e ele ficou conhecido pela imprensa brasileira. Foi assim Pois que ele é. ficou. Eu disse Varginha, mas é Varguinha. Oh, É Varginha? Não, eu disse Varguinha, mas é Varginha. É Ok. Varginha, sim, é Varginha, Varginha. ok. Ok. Tu tá me confundindo na minha própria terra, como assim? Então já estou todo emfaralhado. Pronto, passamos à frente. É Varginha, ok? Isso, foi um incidente que ficou conhecido pela imprensa como o incidente de Varginha. Enfim. Ok. Foi uma legada série de aparições de objetos voadores não identificados, conhecidos OVNIs, que gerou teorias da conspiração sobre capturas de seres extraterrestres, os nossos queridinhos ETs, Ok. pelas autoridades militares brasileiras em janeiro de 1996, no município de Varginha, sul do estado de Minas Gerais. Este ainda é Novamente eu mais, trouxe os militares. mais uma vez militares e esta data ainda é mais recente do que a outra. Nós vimos no outro episódio. O outro era Sim, 1977, exato. por isso 1996, ok, ainda é mais perto. É bem mais próximo. E De- aí eu digo a mesma coisa. Completou 27 anos em janeiro, se eu não me engano, desse ano. Pois, Foi uma reportagem bem interessante esse ano também. ok. Toda a história ela é baseada em relatos com testemunhos. As autoridades locais e federais negaram todas as informações de naves e seres extraterrestres, enquanto os teóricos da conspiração alegaram encobrimento. Como sempre, ok. Ok. A falta de evidências do incidente, baseado unicamente em relatos de testemunho, foi notada até mesmo por ufólogos incrédulos. Vamos começar agora com os relatos. A criatura. No dia 20 de janeiro de 1996, a jovem Kátia Andrade Xavier e as irmãs Liliane de Fátima Silva e Valquíria Aparecida Silva disseram ter visto a criatura enquanto atravessaram um terreno no bairro Jardim Anderê. Ok, eles tinham milho ao pé desse terreno, como tu ou não? Havia milho nesse terreno, não sabes? Estou brincando. Se tinha milho? Não, não tinha milho nesse terreno. Não tinha. Isso foi na casa da minha avó, tá? Tu é que disseste que moraste lá perto? Era um terreno baldio, um terreno vazio. Ok, pronto, é um terreno sem nada. E viram um bicho a passar. Um bicho ou qualquer coisa? Exato. Elas viram qualquer criatura. Ok. Elas costumavam passar pelo trajeto de sempre, mas resolveram cortar caminho por um terreno entre o bairro Jardim Anderê e o Santana. Naquela época, era um novo loteamento e um campo estava sendo construído no bairro. Quando passaram próximo a um muro, ao lado de uma oficina, as irmãs ouviram a amiga Kátia dar um grito. Ao olharem na mesma direção que ela, viram uma criatura agachada. Olha, isso me lembra o ET Bilu. Me desculpa. O ET Bilu? O que é o ET Bilu? Explica-me. Eu se calhar conheço, mas é por outro nome, né? Depois eu te mando o ET Bilu. Tá bem, pronto. É por causa da criatura agachada, enfim. Ok, estava assim agachadozinho num sítio, parecia que estava a fazer cocó e coisa. À frente. Esse podcast o pessoal vai olhar, vai rir, vai falar assim, ele virou uma piada quando a Mari tá por lá. Com um grito, ela virou a cabeça para jovens e os encarou com um segundo. Ok, ou seja, ele estava agachado, eles gritaram e ele olhou para eles. Um passo do ET Bilu. Um passo do ET Bilu. 2 passos de ET Bilu. Eles não viraram para ela. E phone home, já não foi mal. As irmãs contaram que o ser possuía umas manchas parecendo veias na pele e algumas protuberâncias na cabeça. Após encarar a criatura por alguns segundos, as 3 saíram correndo, desesperadas. Segundo contaram, as meninas voltaram no lugar da aparição com sua mãe cerca de 25 minutos depois. Não encontraram mais nada, apenas uma marca no chão, um cheiro que não souberam descrever e um cachorro farejando o local. Um pedreiro que trabalhava próximo ao terreno teria dito que os bombeiros já tinham levado aquele bicho estranho. Os bombeiros levaram o bicho? Um bicho estranho. Estranho, não é? Por quê? Opa, eu volto ao mesmo. Chegaram lá, tinham um cheiro esquisito, ele tinha estado agachado. Ok, isto é só pensar mais um igual a xixi.
a fazer as necessidades extraterrestres. Chega lá os bombeiros, olha, desculpe, isto não é para fazer as necessidades, aí, venha comigo, faz favor. Não estraga a história. Eu já disse que não é para fazer xixi aí. Tem que ser em brasileiro. Já disse a você que vai fazer xixi aí, né, cara? Vai embora. Vem connosco ali para a esquadra, não é esquadra, como é que se chama aquela coisa? Ok, vamos continuar. Terreno baldio. Já o terreno baldio é. Depois de relatar seu conto à família e amigos, rumores começaram a se espalhar por toda a cidade sobre avistamentos de OVNIs e criaturas alienígenas sendo abduzidas pelas forças militares. Ou seja, em vez de ser os extraterrestres a raptar os militares, os militares a raptar extraterrestres. Ok, isto é um... Exatamente. Isto é é muito estranho. um twist estranho. Um plot twist bem interessante. Se calhar estes extraterrestres eram amigáveis, né? E deixavam-se levar. Vai na volta. Ou não. Ou não. Ou então leva, que a gente chega lá e depois chupa-te para... Dois dias depois, outra criatura teria sido encontrada deitada ao longo de uma estrada. 3 caminhões militares foram supostamente enviados para recuperá-lo. 3 caminhões? 3. Ora, se foram 3, provavelmente ela não era tão amigável, né? Opa, não sei, ou então não era assim tão pequena, né? 3 caminhões para levar uma criatura que estava deitada, parece ser uma baleia. Ou era um bichinho meio bad, né? Também talvez. Se puder, mas também eu também ficava zangado, né? Se os militares estavam a raptar os meus amigos, eu ficava chateado. Minimamente. Tipo, por isso é que eu ainda querem que os extraterrestres voltem à Terra, até para serem raptados, não vale a pena. Uma outra versão relata que por volta das 8, 2 militares seguiam pela rua Benevento Braz Vieira. Benevento Braz Vieira, ok. Benevento Braz Vieira. A mesma onde as meninas teriam visto o ET. Uhum. Foi a mesma? Não era esse nome. Não, ela deve ter ganhado um nome. Depois ganhou o nome entretanto. Ok. Era do terreno baldio, estava sendo... ela estava em construção, né? É pá, sim, mas já podiam ter nome. As meninas é que não sabiam. Teriam visto o ET. Quando o motorista freou bruscamente o carro porque algo passou na frente do veículo, um dos militares saiu e capturou a criatura sem usar luvas ou qualquer tipo de equipamento de segurança. Caraca. Eu tô assustada com a quantidade de militares nessa história. Eu fiquei pasma. E mais uma vez conseguiram... Exato, e mais uma vez conseguiram capturar a criatura. Tipo. Não foi uma, foram várias, né? Exato. Enfim, ela foi colocada no banco traseiro do veículo, levada para um posto de saúde da cidade que não quis recebê-la. Em seguida, os policiais foram para o Hospital Regional de Varginha. Supostamente, uma ala da instituição permaneceu isolada assim que recebeu a criatura. Muito estranho. Sim. Depois, o ET de Varginha teria sido levado para o Hospital Humanitas por mais de 2 dias para depois seguir para a Universidade Estadual de Campinas. O desgraçado passou por todo lado. Eu não sei como é que todo mundo não viu. Eles parecia a repartição das finanças em Portugal. Não é aqui, tens que ir para ali. Não é aí, é para ir para ali. Pois lá está. Eu continuo na mesma. Achas que assim os extraterrestres querem voltar ao Brasil? Já não querem? Tanta burocracia. Coitado do bicho, até eu tenho pena dele. O Brasil realmente tem tanta burocracia que eu não sei. Eu ia falar masneira, mas eu não vou. Eu rejeito dizer isso. Não vou me sujeitar a dizer isso. Estás com medo que a gente seja cancelados? Sim, não vou dizer isso. Eu tenho uma família, eu tenho amigos a ouvir isso. Ok. Ai, coitado do ET. E tem a família do ET a ouvir isso, tá? Tu respeita a família. Ainda vem aqui bater à porta. Olha, não foi assim que fizeram isto com o meu filho. Foram isso. Foi pior. Foi bem pior. Eles meteram de cabeça para baixo, deram-lhe um banho. Meteram-lhe um gás. Esquisito. Foi. Meteram-lhe uma sonda. Não fomos nós que metermos a sonda nos militares, não. Foram eles que meteram-nos uma sonda até ao ouvido.
Ai, Jesus. Ok, vamos lá. As instituições citadas. As instituições citadas na história nunca confirmaram estes fatos. Como há mais de uma versão de criaturas sendo levadas, também acredita que pode ser mais de um ET de Varginha. Ok, é mais Veja um. bem. O militar que teria capturado a criatura morreu dias depois de infecção generalizada. Não quer dizer que o extraterrestre estava um badalhoco, né? Mas o Pelo bonito visto. também tava pegando a criatura sem luva, sem nada, né? Mas, epá, ele estava a fazer o Impressão trabalho dele, dessa né? Tipo, história, viu, né? passa uma coisa estranha à frente dele com esses relatos todos, anda cá. Pronto. Não, pega, só vamos fugir. E depois Enfim. vai na volta nem lavou as mãos sequer antes de comer, por isso é que morreu de infecção. Há relatos de que ele tinha pouco mais de 20 anos e era um jovem saudável. Ainda por cima. No zoológico da cidade, alguns animais morreram e a necrópsia apontou uma substância toxicáustica não identificada. Ainda no exame dos animais mortos, também foram detectado um emagrecimento na mucosa do estômago e intestino dos Bolas. animais. Ok, isso é muito estranho também. Eu acho que quando começa a morrer outros animais, já é diferente de morrer um animal que pegou o ET daquele jeito, né? É pá, pois. Muito estranho. O animal não, neste caso o militar. Um animal. Pronto, está bem, era um pequeno animal. Ok, vamos lá, vamos passar à Um frente disto. animalzinho. Coisa. Ok. O áudio de um relato fornecido pelos ufólogos atribuído a um militar anônimo dava detalhes da suposta criatura e afirmava que essa teria sido recolhida pelo corpo de bombeiros, que emitiu nota desmentindo a alegação e levada para essa Escola de Sargentos das Armas. A comandante da ESA, General Lima, leu nota em coletivo de imprensa negando essas alegações. 5 minutos. O coronel Olímpio Vanderlei, que ufólogos alegaram ter sido apontado por um militar como líder da operação de captura do suposto ET, não gravou a entrevista e disse por telefone que a história foi inventada por um ex-soldado. Claro. 5 minutos e 50. Fecha. Uhum. Claro. Este foi o áudio gravado. Aparições dos OVNIs. Oralina e Eurico de Freitas, proprietários de uma fazenda na cidade, após os relatos descritos acima, afirmaram terem visto OVNIs pairando sobre seu pasto em uma madrugada de janeiro daquele ano. Oralina diz ter sido atraída pela agitação súbita de seus animais e que viu um objeto voador. Ela disse ainda que chamou o marido e que eles observaram o objeto há cerca de 40 minutos. Bolas, muito tempo. Muito tempo mesmo. Em fevereiro de 2017 foi divulgado um documento do Ministério da Aeronáutica onde fazendeiros e comerciantes afirmaram terem visto OVNIs ao redor do município em 1971. Percebeste, né? Uhum. Segundo o documento, o OVNI sobrevoou a Escola de Sargentos das Armas em Três Corações e causou alguns transtornos aos moradores. Mas no meio disto tudo, nenhum do pasto daquela fazenda foi levado, ou foi? Não há registro. Eles tinham raptado vacas também, por exemplo. Não, nada foi levado e, enfim, tentaram mais uma maneira de dizer que, na verdade, foi um objeto da aeronáutica, mas não há registro também da aeronáutica passando por lá. Mas lá está. É sempre objetos que não têm nada a ver com aquilo que as pessoas dizem. Lá está. O próprio nome, o OVNI, objeto voador não identificado, eles não conseguem identificar o que é. Mesmo que seja alguma coisa criada por humanos, é algo que o humano não consegue identificar. Mesmo que não seja nada extraterrestres. Agora, os acontecimentos todos que depois aparecem com estas supostas aparições de OVNIs, né? Isso aí continua a ser bastante estranho. Muito mesmo. Sempre muito estranho. Yeah. Em maio de 1996, o comandante da Escola de Sargentos da ESA determinou a abertura de uma sindicância para investigar as notícias veiculadas pela imprensa envolvendo militares da escola. O responsável pela sindicância foi o CEL. Peraí, corta. Eu não sei o que quer dizer céu, mas como é que o homem se chama? Eu acho que foi uma abreviatura. É, mas eu não estou a ver que abreviatura é esta de militar. Eu também não. Não importa, passa à frente. Diz só o nome do senhor. Ok. O responsável pela sindicância foi o René Jairo Fagundes. E foram ouvidos militares citados pela mídia e suas testemunhas. Concluiu-se que, em relação à movimentação extraordinária de viaturas militares na cidade de Varginha,
O aludido deslocamento tratou de manutenção dos veículos em concessionário nos dias 25 e 26 de janeiro, portanto, não nos dias 22, 23 e 24. Data dos aludidos eventos do caso de Varginha, que os militares citados não participaram de nenhum transporte de qualquer tipo de carga e que os meios de comunicação estavam equivocados, dando publicidade e fatos inverídicos, Claro. para variar. Estão sempre, como se diz aqui, a estar para canto. Não é nada connosco, não fomos nós, ok. Mas dessa vez realmente não foram eles, né? Que estavam sobrevoando o local. Eles Pois. deram fatos inverídicos, eles estavam mentindo sobre o fato. Enfim, eles mentiram para não dizer que estavam existindo objetos voadores que não eram eles. Pois. Mentirosos. Em Bastards. 29 de janeiro. Em 29 de janeiro de 1977, 97. comandante. Eu falei 77? 77 foi o outro episódio Sorry. que a gente fez no outro dia, não é este. Sorry. Sorry. O comandante da Escola de Sargentos das Armas essa determinou a instauração de um inquérito policial militar sobre as alegações contidas no livro Incidentes em Varginha, da autoria de Vittorio Pacassini e Max Portes. O resultado do IPM foi levado em público pela mídia de outubro de 2010. Concluiu-se que apenas as pesquisas pseudocientíficas e descrições de caráter sensacionalista baseadas em provas testemunhais de credibilidade duvidosa. Ok. Para variar. Mais uma vez. A hipótese mais provável oferecida para a suposta criatura avistada pelas 3 mulheres foi que poderia ser um cidadão com problemas mentais, conhecido na região como Mudinho. Ok. As 3 mulheres, por outro lado, rejeitam essa conclusão, obviamente. A movimentação de veículos militares foi explicada pelo fato de que viaturas do exército haviam sido levadas para manutenção. É de se rir. E as chuvas fortes teriam ocasionado várias ocorrências que necessitaram atendimento dos bombeiros. Foi. Nenhuma dessas ocorrências envolvia apreensão de animal ou criatura estranha. E o A outro. conclusão do IPM foi de que a obra era de caráter ficcional e que, apesar da ingenuidade, não existiu prática de crime. E a explicação de porque é que o outro militar morreu? Não há. Não há. E nem de que os animais morreram. Exato. Não vale a Tudo pena. uma bullshit. E mais, era os transportes, ou neste caso as carrinhas militares estavam a ser levadas para manutenção, mas aquilo estava cheio de militares lá dentro. Exato. Porque é que eles precisavam de tanta gente para levar as carrinhas para manutenção? É sempre uma... Não bate as coisas certas, a informação não bate certa umas com as outras. É sempre uma invençãozinha pequena, alguma coisinha pra... Eu não sei. Uma coisinha pra esconder, qualquer coisa pra abafar a situação ali, amenizar o caso. Para não causar o pânico, mas depois, não sei. Dá um jeitinho de controlar a estranho. situação. Sim, lá está. É aquilo que falámos no outro episódio, é o controle de informação. Só mostram aquilo que querem e só dizem aquilo que acham que devem dizer. E foi aí que começaram a surgir algumas teorias das conspirações e a intimidação das irmãs. Ok, então vamos lá. O ufólogo Marco Antônio Petit diz ter depoimento de várias fontes que confirmaram a presença de seres extraterrestres e a queda de uma aeronave, e que elas foram acobertadas pelas autoridades do Brasil. Ok. O falecido ufólogo Claudeir Covo alegava que não estava chovendo quando as 3 meninas viram a criatura. Pois lá está, Já as irmãs... O relatório delas nunca falou que estava a chover, para todos os efeitos. Nunca. E nenhuma pessoa que deu relatório afirmou que estava chovendo naqueles dias, né? Ninguém falou isso. Ninguém. Já as irmãs, que disseram ter visto o desconhecido, disseram que cerca de 4 meses após o ocorrido, 5 homens apareceram na casa delas por volta das 10 horas da noite, oferecendo dinheiro para que gravassem a entrevista desmentindo o que haviam afirmado. Segundo elas, homens misteriosos começaram a seguir a mãe delas e também a dar telefonemas. Com medo, elas deram entrevistas à imprensa e a perseguição cessou. Pois. Olha, vai na volta, eram os Men in Black. Aquelas cantinhas para fazer elas esquecer.
Exato! Boa pegada, boa! né? Boa! Eu acho que Mas existe algo semelhante, assim, que tenta dar uma equilibrada. supostamente existe uma organização que deu origem ao filme, né? Sim, Mas sim. isso será, Eu acho. será informação para outro episódio. Que eu também não sei. Lá está. São teorias da conspiração, continuam a ser. Enfim, isso trouxe os efeitos socioeconômicos para a cidade, né? Uhum. Fizeram uma grande caixa d'água lá na cidade, que hoje é um ponto turístico grandioso, Ok. que é uma nave espacial. Tu chega lá, tu encontra logo de cara. Por acaso era a imagem que estava a passar aqui, né? Em cima de nós. Sim, sim, Estava aqui a ela passar. é gigante. Uhum. Ela é mesmo gigante. Tem também o ET de Varginha com descrição que as meninas deram, do Uhum. ser do olho vermelho, criatura marrom, cheia de veias. O pessoal para sempre para tirar foto. Uhum. E Ok. como eu disse, hoje completou. Hoje não, desculpa. 20 de janeiro desse ano completou 27 anos do ocorrido. Ok. O local hoje ele está fechado. Não possui mais nenhuma referência da aparição do extraterrestre, a não ser uma pichação no muro, onde Uhum. que diz uma ET via e uma seta, né? Uhum. Por dentro o terreno está com grama, galhos e tem pinturas Uhum. e tá com os muros todos acabados. E quem passa pelo trecho fica mesmo um pouquinho perdido, não sabe que houve ali a questão do ET, porque não tem muita sinalização. Uhum. Enfim, não dá pra saber que ali aconteceu, Claro, mas ali a foi, cidade é cheia de referências. foi mesmo para acabarem com o assunto, até deixaram o terreno ficar ao esquecimento. E aqui eu trouxe algumas sugestões para quem tiver interesse para ler alguns livros, Uhum. filmes, documentários. Deixa aqui em livros tem O Incidente inspirou novela de ficção e A Terra Parou Novamente, O Ok. Caso dos ETs de Varginha, tem o caso Varginha, que é de Ubirajara. Em 2015 foi anunciado o livro Varginha, Toda a Verdade Revelada, Será que foi e toda a verdade? filmes. Oi? Será Não que foi percebi. toda a verdade revelada? Já? Ah, não foi, né? Claro. Controle de informação. Controle de informação, isso nunca vai ser revelado. Nunca, nunca. Em 2020 foi revelado um curta-metragem, Uhum. 1996, do diretor mineiro Rodrigo Brandão, revista Um Incidente, uma História do Historiador feito nos moldes do... Tipo, um documentário feito Uhum. como da Bruxa de Blair. Ok. Foi um curta feito de VHS, ah, como se fosse uma mostra mesmo de Ok. cinema, sabe? Mas não tinha nenhuma moça a chorar e a deitar reino do nariz, para não? Como é no Não, Blair Witch. Ok. não. Foi uma mostra, uma curta-metragem mesmo, Ok. feita lá em modo VHS. E documentários. Nós temos o ET de Varginha. Em Uhum. 2022 tem Varginha de Roosevelt of Brazil, do ufólogo James Fox. Ok. E na TV tem em 2011 UFO Files, S1, episódio 4 do Brazilian UFO Crash, The Truth, Ok, que foi. transmitido no Sci-Fi. Ok. Mesmo assim, houve muita coisa que fizeram sobre este caso. Sim, porque foi um caso muito intrigante, porque teve muita coisa militar em cima mesmo, né? Uhum. E foram muitos relatos presenciados ali, tipo, de, como diz, os corpos jogados, Exato. um no zoológico, aparição dentro da clínica médica, isolamento. Então foram realmente muitos casos ali que ocorreram. A criatura que passou por uma data de departamentos diferentes que era para. Ninguém a queria. Exato, exato. Então foi muito relato mesmo. Pois, lá está. Muito relato e muita coisa que ficou abafada para ninguém saber. E ficou muito em aberto, na verdade, né? Exato. Dá para ter muita especulação sobre o assunto. O que é que terá acontecido, o que é que não terá acontecido. Se Exatamente. caiu mesmo alguma Os aeronave OVNIs. ou não. Muita coisa. Sim, porque os OVNIs ali, eles foi claramente
visto que foi uma grande uma mentira que, na verdade, eles não estavam sobrevoando no dia, né? Uhum. A operação ali militar não estava fazendo sobrevoagem nenhuma com as aeronaves, que, na verdade, pode ter sido sim um OVNI, um objeto não identificado. Exato. Então ninguém sabe ao certo o que ocorreu. Pois é isso. É Pronto. mesmo isso. E é mais um episódio do The Geek Files. Nós voltamos para a semana com novos temas. Não se esqueçam de nos seguir no YouTube e no Spotify. E pessoal, até para a semana. Portem-se bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.